Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Hoje nós vamos, já estamos no terceiro encontro do mês de maio, que todo mês de maio é o mês da família, e aos domingos fica com a responsabilidade da área da família em parceria com o DECOM e também com a coordenação de arte. E meia hora antes traz sempre um grupo artístico, que dessa vez, agradecer também ao Canto de Luz por estar aqui conosco. E o mês de maio a gente pensou na família em parábolas. O que essas parábolas podem trazer para a nossa vida no sentido individual, mas também relacional, especificamente com a família. Nós tivemos o primeiro domingo por Minha Família, o Mundo e Eu. Depois de um segundo domingo, que foi baseado na parábola do administrador infiel. No domingo passado, tivemos os Dias das Mães, com a Semeando em Família, com a parábola do semeador. E hoje a gente vai conversar sobre a família diante do filho pródigo, já especificamente sobre a parábola do mesmo nome. Tentando passar. Bom, enquanto ele está vendo aí... Obrigada. Vamos lá, Estamos aqui para isso, aproveitando as técnicas para a gente ir mais longe. Eu trouxe essa imagem aí, que é da Galileia, tá? E eu gostaria de convidar cada um de nós, para imaginar naquele local, imaginar mais de 2000 anos atrás, o ambiente do qual Jesus estava, com as pessoas ao seu redor, naquele contexto histórico, cultural, rodeado de pescadores, agricultores, as crianças, as mulheres, com toda aquela questão daquela época. E Jesus caminhando para levar a sua mensagem com os seus seguidores, com as pessoas famintas de paz, também faminta no sentido físico, mas profundamente nutrida com as palavras do Mestre, para aqueles que tinham olhos de ver e ouvidos para ouvir. Imaginando a sua figura excelsa, trazendo com a sua palavra doce, meiga e firme quando necessário, alcançando aquela multidão no fundo da alma, sem precisar de microfones, mas a sua palavra ecoava e retumbava no íntimo de cada um. E então, Jesus, para trazer a sua mensagem, para trazer a boa nova, ele utilizou de elementos, de instrumentos, da qual a fala faz parte. Ele vinha passar os temas sobre Deus, uma visão paterna, amorosa, vinha falar sobre a criação, sobre o nosso relacionamento com o Criador, a partir da relação de mim para comigo mesmo, para comigo mesma, mas também com relação às criaturas, em todos os reinos da natureza. Ele utilizava para ser mais claro, para aprofundar dentro da captação de cada espírito que aí estava, com as condições de captação, ele poderia, naquele momento, trazendo as histórias, as metáforas, tornar a sua mensagem mais clara. E ele utilizava os elementos daquela cultura. E nós sabemos quantos simbolismos e detalhes. Quando nós vamos
ler, reler, ouvir as parábolas, é preciso que a gente abra esse contato, essa conexão divina dentro do nosso entendimento, da nossa cultura, transferir aquelas palavras para o nosso dia a dia, especificamente para a nossa família. Essa parábola, ela está em Lucas capítulo 15, de 11 a 32. E eu vou contar aqui, eu vou continuar solicitando a vocês que imagina um mestre trazendo na sua fala, na sua voz, essa história, para poder ensinar aqueles que estavam ali sobre o reino dos céus. Então, essa parábola começa assim. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me os meus haveres. E o filho mais jovem partiu depois para uma região longínqua, juntando tudo que recebeu. E ali ele se dissipou a sua herança de uma maneira devassa. A gente vai ver com mais detalhes como estão no Novo Testamento. Ele então gastou tudo, todos os recursos com a vida de gastos, tanto a nível físico como a nível espiritual e recursos materiais. Foi então, diante das situações irem cada vez mais dificultando, diante de uma grande fome, da penúria, não só dele mesmo, mas também do ambiente que ele estava, ele precisou, gastando tudo, precisou buscar trabalho. E foi-lhe dado condições para trabalhar no campo, mas também, principalmente, para apacentar os porcos. Ele estava em terras longínquas. Para o povo hebreu, para o judeu, os porcos, eles, inclusive, pela lei mosaica, não se poderia alimentar de porcos, porque por uma questão de higiene, de trazer doenças para naquela época, e ele trouxe essa orientação, colocando e assinando embaixo como uma revelação divina da qual ele passava para as pessoas. Então, daí em diante, o povo judeu não se alimentava de porcos. Agora, em terras longínquas, longe do contexto em que ele vivia, do seu povo, as pessoas criavam porcos para se alimentar. E ele foi justamente colocado para cuidar desses seres que tinham uma conotação mais ligada à questão de ser um animal impuro. Então, ele ficou naquele tipo de trabalho e sentia cada vez mais fome, a ponto, segundo a parábola, dele trazer para buscar se alimentar com a alimentação que era dada para os porcos. E daí, quando ele começou a sentir na pele, vamos dizer assim, ele começou a pensar nos dias que ele tinha com o pai, da qual tinha fartura, e que ele lembrava que os trabalhadores dele, do pai dele, eram bem alimentados, bem tratados e nada faltava. Então, ele resolve retornar, e a gente vai ver alguns detalhes sobre isso. Ele resolve retornar à casa do pai, e lá ele vai ser recebido de forma alegre. E nesse momento que ele é bem recebido, e o pai abre os braços e festeja o retorno do filho, o filho mais velho, que foi o filho que continuou na labuta, na jornada, ele se indigna, pensando não ser justo ele que ficou trabalhando, que ficou no dia a dia
praticando os mandamentos de acordo com o que aquele pai queria, como e o pai, quando chegou, ofereceu um bezerro para alimentar e fazer uma festa, como ele nem sequer um cabrito tinha recebido do pai por segui-lo. E aí é quando o pai diz, vamos alegrar, porque aquele filho que estava perdido se encontrou. Aquele filho que estava morto reviveu. E nós vamos dar agora trazer os detalhes das palavras do mestre dentro do seu simbolismo, que era para aquele tempo, mas que também hoje, em nossa vida, na atualidade, precisam ser bem refletidos. E a gente fazer essa ligação. O que essa parábola diz hoje para mim? Será que a gente pensou? Vamos destacar algumas coisas sobre essa parábola, já fazendo esse link, essa ligação com a nossa vida em família. Se pode dizer que são 2 filhos. No livro de Alírio Cerqueira, Parábolas Terapêuticas, ele diz a parábola dos 2 filhos, que também se vê essa expressão, parábola dos 2 filhos. Porque quando nós falamos a parábola do filho pródigo, o foco fica apenas nele. Mas nós vamos dar uma olhada, ambos os dois, nos 2 filhos, no mais moço e no mais velho. No pródigo e também naquele que seguia os mandamentos. E aí a gente pode dizer, quando aquele novo pediu, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. O que seria essa fazenda? O que seria isso? Ele hoje está brincando, né? A criancinha aqui. Bom, gente, o que é que a gente pode dizer acerca do que é essa fazenda e o que representa para a gente? A fazenda é tudo aquilo que nós temos como recursos para usufruir, para utilizar para nós, mas também diante daqueles que estão conosco. Quando o jovem se dirige ao pai para dizer, dá-me a minha parte, porque eu vou, e daí juntou, né, daqui a um dia juntou tudo que era dele e foi-se embora com os recursos da parte dele. O pai, nessa parábola, não se manifestou ao contrário. Como foi que esse filho fez? Olha, vou para terras longínquas. Afetivamente, havia o quê? Um afastamento físico, mas também um afastamento afetivo. Um distanciamento. E a gente pergunta, quantas vezes nós estamos no mesmo teto em terras longínquas? Quantas vezes nós pegamos o que nós temos, nos ajuntamos e nos apartamos daqueles que estão conosco? E quando o pai entrega o que o filho pede, aceitando a sua escolha, vai se trabalhar aí com uma questão de se refletir. Que escolhas nós estamos fazendo da nossa vida, em nossa vida, mesmo que o que nós queremos é aquilo que nós temos direito. Porque o filho tinha direito, tanto que o pai divide, né, igualmente para um e para outro, e disse, o filho estava ali, o mais velho, continuou, mas o outro escolheu sair. E aí nós perguntamos, que escolhas nós estamos fazendo?
Será que eu, você, no dia a dia, quando a gente pega os nossos recursos e aí a gente pergunta que tipo de recurso? Porque quando a gente pensa em recurso, vem logo o material, não é? Mas quantos de nós desgastamos, jogamos no lixo os nossos recursos também emocionais, intelectivos, utilizando a nossa inteligência, as nossas mãos, o nosso livre arbítrio de forma equivocada. E nós vamos para terras longínquas, achando que assim pode partir e nesse escolha desgastar-se e desgastar os recursos que tem. Vamos continuar refletindo sobre isso. Quando o pai repartiu de forma igualitária, ou seja, para todos os filhos ele deu a mesma coisa. Não existe, para um pai com letra maiúscula, né? Um pai com P maiúsculo, não existem privilégios. Todos os filhos merecem ser felizes, merecem desenvolver os seus recursos e receber o que já tem direito. O que podemos ver também, continuando com essa parábola, é que aquele filho que é chamado pródigo, que gastou tudo, ele ficou em penúria. Quantas vezes nós nos sentimos assim, desgastados, sentindo que precisamos recompor as nossas energias, recompor a nossa forma de pensar, nossa maneira de fazer, de sentir, porque estamos sentindo um desgaste muito grande, um cansaço que vai além do físico. E começamos, diante da grande fome que nós entramos em contato no dia a dia, e aí naquele momento da parábola, porque naquela terra em que ele estava, tinha uma grande fome, e a gente fica se perguntando, e na terra que nós estamos? Tanto terra com letra minúscula como com letra maiúscula. Como o planeta. Quanta fome. Fome de quê? De que nós temos fome? Essa necessidade começa a trazer um mal-estar muito grande, um incômodo, um vazio. E nós, muitas vezes, perdidos em terras longínquas, buscamos nos alimentar, achando que estamos sendo alimentados por situações e escolhas que nos deixam cada vez mais famintos e frustrados por perceber que esse não é o caminho. E ele, quando se viu sem nada, ele começou a dizer, sentir, né? Começou aí, nesse momento, ele sentir as consequências das suas atitudes. E aí a gente vai para a lei de causa e efeito, da causalidade. Pela própria escolha, ele se equivocou, estava equivocado. Não foi a questão de sair para terras longínquas e se distanciar do pai apenas. O filho se distanciou do pai, mas o pai não havia se distanciado do filho. Mesmo em terras longínquas, sem aquelas das quais, com certeza, dá segurança, proteção e preenche profundamente a alma. E ele foi pedir a um cidadão, diz a parábola, para trabalhar, para poder obter recursos para a sobrevivência. Não era apenas entre aspas, para se manter, mas para poder não morrer, pela penúria que estava. E a gente fala, é só fisicamente que a gente morre?
também para uma sobrevivência psíquica, para não enlouquecer de dor. E ele vai trabalhar e é cedido para ele trabalhar no campo e apacentar os porcos, como a gente viu. Como deve ser lidar com as questões ligadas à simbologia dessa parábola. Ele foi limpar, apacentar. Quantas vezes nessa penúria nós nos defrontamos de ter que agir de forma que muitas vezes nós não gostaríamos, que até temos dificuldade, mas por uma questão desse livre-arbítrio equivocado, nós passamos por essas situações. E ele lembra com saudade do tempo em que ele estava com o Pai, na casa do Pai, onde todos aqueles que estavam lá, seja a família ou os trabalhadores, estavam nutridos. E ele dizia, e ele pensava, eu preciso comer, inclusive, o que os porcos, que eles dizem, né, as bolotas dos porcos, a ração que ele comia, para encher o seu estômago. Porque ninguém lhe dava nada. Isso é simbólico. Tudo que ele havia dado valor, buscado, no alto engano da volúpia dos prazeres, dos valores distorcidos, ele não conseguiu se sentir pleno. Então, cada vez mais buscava e não enchia, ia mais, até que o ponto que materialmente não tinha mais, o corpo começou também a sentir, a penúria começou e ele se sentiu só. Ninguém lhe dava nada. Vazio. E aí a gente fazendo um link com a nossa vida atual, quantas questões emocionais, transtornos, nos fazem sentir assim. Para baixo, vazio, ansioso. A gente vai dizer, puxa, não tem coisa boa aí nessa parábola? Tem! Porque Jesus mostrava, através da sua fala, da sua história, até esse momento, ele mostrava o que acontece com as nossas escolhas não pensadas, não refletidas, mas sim levadas por impulso. Como se a gente não tivesse condição de refletir sobre as nossas tomadas de decisão. Refletir sobre o que isso pode acarretar. Quando nós deixamos instintos prevalecerem para um gozo enganoso, para um prazer ainda efêmero, que foi isso que o filho pródigo buscou. Não foi a questão dele ter saído para buscar novas experiências, aprendizados, mas sim a forma que ele fez. De forma irresponsável sobre si mesmo. Então, nessa solidão, nessa dor que estava de desgastes e carências, quem de nós não tem carências? Isso independe das questões econômicas. São carências relativas aos nossos sentimentos. Principalmente quando nós passamos por situações que nos fazem muitas vezes sair para terras longínquas, pensando nesse equívoco de que outras terras irão nos dar aquilo que nós precisamos, mas que na realidade o que nós precisamos de verdade realmente está
em nós mesmos. Essa viagem precisa ser feita para dentro. Mas vamos continuar refletindo, né? Para a gente ir olhando, né? A beleza dessa parábola. E aí, nesse momento que ele estava com muita dor, ele caiu em si. E é bem interessante que quando diz cair em si, aí eu lembrei nesse momento de Paulo. E entendi a expressão que às vezes a gente escuta, é cair do cavalo. Cair daquilo que dava suporte a gente, que não era o que dava suporte, era o engano. E ele, quando caiu em si, ou seja, ele entrou em contato em si, isso é profundo. Si mesmo é retorno, a busca da conexão com o divino em nós. Quantas vezes nós só buscamos as questões da espiritualidade, as questões divinas, a pensar, a refletir, quando passamos por uma grande decepção? Nem sempre é assim. Ou então um trauma muito forte. Às vezes não é diretamente conosco, mas é alguém que está próximo a nós. E nesse momento que ele cai em si, ele toma consciência de quanto ele estava inconsciente. Vamos dizer assim, o despertar para o que realmente estava acontecendo com ele. E é essa dor que o ideal seria pelo amor, mas que não foi possível também servindo de aprendizado para esse acordar. Abrir os olhos, agora eu estou conseguindo ver o que eu não deveria ter feito. E agora, o que é que eu vou fazer? Se a gente não tiver cuidado, a gente entra numa paralisação que a culpa nos deixa. Ou então, nós nos sentimos vítimas de outros e começamos muitas vezes a culpar o outro, a culpar o mundo, a culpar outras áreas que nós estamos em contato, sem assumir a verdadeira responsabilidade para o seu autodescobrimento, para a sua libertação, para realmente daí perceber que está longe da casa do Pai. E aí ele pensa, vou ter com meu Pai. Levantar-me-ei e irei ter com ele. Veja essa situação, levantar-me-ei. Emmanuel tem no livro, se não me engano é Fonte Viva, vai ter aí a menção, em que ele tem uma mensagem chamada Ergamo-nos. É baseada exatamente nessa frasezinha, tão pequena, mas tão profunda. Fala exatamente do levantar-se. Nesse momento que ele cai em si, ele desperta o desejo, ou melhor, a necessidade, que é muito mais profunda, de ter que se levantar. Tudo isso é ação, é atitude. Diante de uma situação que nós temos, penosa ou não, agradável ou desagradável, nós vamos ter um pensamento para fazer algo ou deixar de fazer. Nesse caso, ele percebeu que teria que haver um movimento diferente. E então, ele vai retornar, pegar o caminho para retornar à casa do Pai. E nesse momento, o pai, ao ver que o filho estava chegando de novo,
em casa, ele moveu-se, diz lá no Evangelho, íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E a gente pergunta, nesse momento, o filho estava à frente da atitude, ele era o sujeito da ação. Ele não estava se sujeitando, nem se vitimizando. E então, quando nós nos empoderamos dos nossos recursos íntimos e verdadeiros, nós fazemos um movimento interno de movimento. E o que é esse movimento em família, por exemplo? O que é esse movimento em nossa vida? Não só sob o ponto de vista individual, como também sob o ponto de vista daqueles que nós estamos. O que nós estamos fazendo desse movimento? Será que estamos fazendo verdadeiros movimentos ou estamos nos enganando, muitas vezes achando, na ilusão de que estamos em movimento? Então, Pai, ao mover-se de compaixão, ele também toma a atitude de correr ao encalço daquele filho que já está em movimento, já está aberto para mudanças. Na realidade, é a ligação que se refaz com o Pai. E a compaixão, ela não é inativa, ao contrário, ela é ativa. Então, esse pai que tem esse sentimento, é tomado por esse sentimento, intimamente corre ao encontro do filho. É simbólico, porque o pai sempre está nesse movimento ao nosso encontro, nós aqui muitas vezes não. E correndo, ele o abraça e o beija. Veja, há toda uma receptividade, um acolhimento, não há repreensão. Quando a gente diz que Deus castiga, isso é um simbolismo que na realidade Deus não castiga ninguém. Ele acolhe a gente. Somos nós que nos penalizamos pelas nossas próprias escolhas. É a justiça. E aí, o filho vê esse movimento do pai, essa alegria do pai, esse acolhimento, mas ele intimamente estava com consciência pesada. E ele se envergonha ali diante daquela situação e diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Observando que o pecado é nesse sentido os nossos equívocos, o nosso desvirtuamento das leis, de buscar seguir as leis divinas, para que a gente possa manter essa ligação, se alimentar com o que vem do alto, mas também fazendo parte dessa rede que se encontra conectada entre criatura e criador e entre criaturas também. Pequei, eu errei, caí em mim, contra o céu. O que Jesus diz? O reino dos céus é um reino interior, de plenitude, de estar consigo mesmo na divindade possível que nós temos, quando ele lembra. Precisamos entrar em contato com o que tem de divino em nós, o céu em nós. E ele diz: eu não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então ele cai em si, ele percebe, a consciência está pesada, mas ele está fazendo um movimento de renovado, diferente. E ele diz: eu estou consciente agora que nem contigo como pai,
nem comigo como filho. Então, essa desconexão é conosco mesmo e, consequentemente, com o outro e com o mundo. E não sou digno é o reconhecimento das imperfeições. É nesse sentido. Quando a gente se reconhece imperfeito, é a forma que a gente, primeira, para poder se aperfeiçoar, para poder detectando o que a gente precisa melhorar para poder ser trabalhado. Mas se a gente não se vê adoecido, não se vê como uma pessoa que precisa melhorar e que faz parte do aprendizado, os erros e os equívocos, a gente não vai poder sair dali. Ou sai depois de muita, vamos dizer assim, sofrimento. Às vezes, nós ficamos no auto-engano achando que determinados valores que o mundo nos passa é o valor que vai nos trazer felicidade. Precisamos acordar. E ele demonstra nessa fala, faze-me como um dos teus trabalhadores. Começa a trabalhar internamente com a questão da humildade. Mesmo ele vendo que o pai estava feliz em tê-lo ali, tendo sido bem acolhido, ele ainda continuava doído. Porque tinha havido ali já o arrependimento, através da tomada de consciência. Mas ainda não havia as outras condições necessárias para que aquela falta pudesse ficar na memória, mas não numa memória afetiva desequilibrada, mas sim como aprendizado. E quem de nós, quando nós nos sentimos equivocados para com alguém, para conosco mesmo, não nos sentimos aliviados quando a gente consegue rever e fazer algo por isso para desfazer o engano. Então, arrependimento, primeiro momento. Expiação é o segundo. E reparação é o terceiro. Se nós formos ver no céu e inferno, Código Penal da Vida Futura, capítulo 7, item 16, diz exatamente que é preciso ter essas condições para que a gente se renove, mas isso no momento paulatino, num processo de crescimento, como toda a natureza. E esse trabalho que vai sendo feito leva a que nós possamos verdadeiramente evoluir. E trabalha com a questão da evolução espiritual, todos nós. E o que é que o pai diz? Manda que vesti-lo, né? Chama os trabalhadores dele e diz, olha, traz a melhor roupa, veste ele com outra roupa, uma roupa mais rica, mais bonita. Isso tudo é simbólico, gente. Anel, uma aliança com o pai, mais bonito. As sandálias, onde nós pisamos, e precisamos pisar com sandálias confortáveis, seguras, que nos ajudem a caminhar. Meu filho, diz ele, estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Ele diz, solicitando aos seus servos, aos seus trabalhadores, que matasse esse boi, o mais cevado, que fizesse festas, que se alegrassem. Veja o quanto nós precisamos nos alegrar. Nós não vamos de uma hora para outra acessar totalmente ser um ser consciente. Mas a cada passo é preciso que a gente vista essa roupa especial de filhos de Deus que nós somos, retornando ao Pai na prática diária. Primeiramente, buscando a autoconsciência, mas também o auto-perdão e a autoaceitação. Porque senão a gente não vai conseguir se olhar. A gente vai fugir de tudo que for o encontro consigo mesmo.
Mas se nós queremos realmente reencontrar a proteção, o carinho, o acolhimento, que nunca foi tirado de nós, mas que nós nos desconectamos para utilizar mal o livre-arbítrio, se queremos isso, precisamos se levantar. Qual a atitude do filho mais velho? Agora nos finalmente, vocês pensaram, ele acolheu? Não. Ele trouxe uma indignação, um sentimento de injustiça, ciúme, desequilíbrios. E quantas vezes nós nos sentimos assim? O que representa cada filho na parábola? Nós. Nós, em todos os ambientes que nós estivermos, na família, na casa espírita, no trabalho, na rua, como nós estamos agindo? Se estamos mais ou menos maduros, ou buscando a maturidade que realmente vai nos levar à casa do Pai. Há um estado de consciência maior que amplia o livre-arbítrio, porque é assim a lei divina. Quanto mais amadurecido, não é assim com criança? Quanto mais amadurecido, com mais condições do cérebro, né, etc., os pais precisam soltar, senão não cresce. Né? Não tem autonomia. Fica a superproteção. Não é isso que ele faz. Ele aceita como aquele pai. É a tua escolha? Tá. Mas tudo tem uma consequência. Fechando. E na vida em família, como estamos na função de pais, de mães, de avós, de irmãos, com aquele que está conosco, nosso companheiro, nossa companheira? Ou achamos sempre que o filho pródigo é o outro? Se apartando do pai. E na vida em família, como é que nós agimos? Então, o filho pródigo somos todos nós. Que é sempre alguém que pecou no sentido do equívoco e podemos nos equivocar, não é verdade? Ninguém aqui está acabado, pronto, espiritualmente falando. Mas que sofreu, que sente, que sentiu e pode sentir, mas também com a grande capacidade de amar, da qual já ama dentro das suas peculiaridades, das suas limitações. A dor despertou-lhe os sentimentos, iluminou-lhe a consciência, transformando. Então, o que nós estamos fazendo para retornar, ou para manter, vamos dizer assim, sobre a proteção, o amparo, não porque ele não dá, mas porque nós escolhemos de forma equivocada. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Emmanuel. Obrigada. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.